Se expõe à palavra de Deus, sem reservas, com fome, com sede, porque pode ser a última vez. A gente pode sair pelaquela porta e nunca mais voltar. E eu acho que a religião ela tem esse poder de nos adormecer a esse nível, a esse ponto, de a gente cumprir uma agenda, né? E não entendermos essa urgência, não entendermos que nós não estamos no controle de nada. É mesmo? Então, eu te incentivo, vamos nos reunir, independente se o pastor vai estar aqui ou não, se o irmão vai estar aqui ou não, independente de qualquer coisa, vamos encarar nossas reuniões como se fosse a última, porque de fato é isso. Nenhum de nós, a palavra de Deus diz, né? Você pode acrescentar um côvado sequer, um centímetro sequer, alguma medida sequer na sua vida. Você não pode, né? Então vamos lá. O tema dessa noite para nós é o ano aceitável do Senhor. E é justamente por aí. É um tempo determinado por Deus, onde Ele está acessível para nós. É um tempo determinado por Deus, onde Ele está acessível para nós. E isso não é para sempre. Então eu já quero colocar esse desespero no seu coração. A gente vai introduzir a mensagem. Mais à frente a gente vai consolidar esse tema. Mas eu já quero colocar esse desespero no seu coração. Existe um tempo determinado de Deus que Ele está acessível para você. Mas isso não durará para sempre. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus 12, a partir do versículo 18. Irmão, você está feliz por estar aqui? Está de verdade? Qual é a sua motivação? Quem é a sua motivação? Nós precisamos nutrir nosso coração, ao nosso amor, ao nosso desespero pelo Senhor. Tirar todos os amores, né, dessa vida. Nosso coração, do primeiro lugar, nosso coração. Porque eu volto a dizer, pode ser a última vez que a gente se reúne aqui. E eu falo muito para quem me acompanha, eu desisto da religião, quer dizer, desisti há muito tempo. Eu não quero uma religião, não quero um clube social. Não, isso aí a gente tem em qualquer outro lugar. Eu encaro isso aqui com muita seriedade. Porque eu acho que o tempo ele tem roubado o temor do nosso coração. Nós precisamos voltar a esse lugar de desespero pelo Senhor, de fogo no nosso coração, aonde o que mais importa é Ele, é sobre Ele, onde o que mais importa é o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer. E a gente vem lutando, vem colocando um montão de coisa na frente do Senhor, achando que isso aqui é para sempre, achando que o que a gente está construindo é para sempre. Não, ninguém vai levar nada. Então, o mais importante é se a gente vai perder ou se a gente vai ganhar a nossa alma. Então, eu te convido, eu nem comecei a mensagem, mas eu preciso dizer isso, comunicar isso. Gente, vamos reorganizar a nossa vida. As importâncias, as prioridades. Nenhum de nós vai levar nada que pertence a esse mundo para a eternidade. E capaz de a gente, adormecido com isso, a gente não provar a eternidade com o Senhor junto dessas coisas. Amém? Então vamos lá. Com esse temor, com esse desespero, vamos caminhar na palavra, vamos deixar que a palavra comunique para nós, porque ela é poderosa. A palavra diz sobre ela mesma, que ela é tão poderosa, que ela vai e penetra no nosso coração a ponto de dividir o nosso ser. Não tem um âmago do ser humano, o centro do ser humano, a palavra chega até lá e divide. Ela é viva, ela é eficaz.
Então eu não quero aqui cumprir uma agenda. O pastor está viajando, alguém prega lá. Não, não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. É sobre um Deus tremendo, é sobre um Deus poderoso, um Deus violento em amor, violento também em juízo. É sobre esse Deus, irmãos, que a gente está servindo. É sobre isso que nós estamos construindo. Não é sobre uma propriedade humana, não é sobre uma organização humana, não. É sobre Deus. É sobre o que Ele está fazendo. Então vamos nos expor em nome de Jesus nessa noite a palavra. Mateus 12, versículo 18. Eu vou ler aqui primeiro na minha versão, a minha revista atualizada. Mateus 12, 18 diz assim: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. 18 ao 21. Agora eu vou ler aqui na versão NVI. Não, NA, não é isso? NA. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. 21. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Eu já vou te adiantar. Jesus está recitando as escrituras do profeta Isaías, versículo 42. Ele está lembrando as escrituras e ele está confrontando os fariseus. Nesse momento, os fariseus já estavam tramando matar Jesus. Não sei se você se recorda, mas quem orava em alta voz nas praças eram os fariseus. Por isso que Jesus ele começa a ensinar sobre como se deve orar. Ele fala: entre para o seu quarto, certo? Quem dava esmola com uma mão e fazia todo mundo perceber aquilo eram os fariseus. Por isso que Jesus nos ensina como ofertar, como dar esmola. O que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não perceba isso. Então Jesus aqui já começa a confrontar. Ele usa as escrituras do profeta Isaías para confrontar os fariseus. E eu vou ler esse texto do 20 e 21, que para mim, nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro momento, é o mais importante, em mais duas versões. Eu queria que você parasse e observasse comigo. Eu vou ler esse mesmo texto, Mateus 12, 20 e 21, na nova tradução da linguagem de hoje. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. E todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Só um parênteses aqui. Você lembra que eu disse no tema da mensagem essa noite, o ano aceitável do Senhor? Você lembra que o ano aceitável do Senhor é um período na história onde o Senhor está acessível para nós, mas isso não se perdurará eternamente. Perceba essa expressão. Ele agirá assim, até que a causa da justiça seja vitoriosa. Existe um lapso temporal. Não é eterno isso. O mesmo texto, na nova versão traduzida, NVT. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e em seu nome será a esperança de todo o mundo. Vamos dar um panorama daquilo que está acontecendo. Jesus, o que ele fazia? Para ele ensinar
o seu povo, para ele ensinar os discípulos, ele usava as coisas do cotidiano. Amém? Acho que já foi ensinado isso para nós. Então, ele começa a usar aqui elementos de plantio, certo? Ele começa a usar aqui o trigo, o elemento do trigo, que é o elemento mais plantado daquela época. Antes de Jesus chegar nesse momento aqui, que ele começa a confrontar os fariseus, a Bíblia conta que ele e os discípulos estavam com fome. E ele passa pela seara e colhe, começa a colher frutos para que ele e seus discípulos se alimentem. E nesse momento que ele começa a alimentar os seus discípulos, é o momento de sábado, é o Shabá, momento onde o povo ele guardava o sábado, principalmente os fariseus. Existia a tradição de se guardar o sábado. Então já começa aí o confronto do povo para com o Senhor. Porque para os fariseus, eles não podiam estar ali trabalhando, eles não podiam estar se movimentando na seara, colhendo, porque era sábado. Então esse é o contexto. Jesus, ele queria foca aqui, vamos juntos. Eu queria que você prestasse bem atenção, não desfoque. Jesus, ele usa elementos aqui do dia a dia das pessoas para expressar a sua intenção, para poder colocar aquilo que ele estava querendo dizer. O que ele está querendo dizer? O trigo existe ali, a parte que está submersa na terra, que são as raízes, certo? Existe a haste e existe as folhagens, né? A cana é justamente essa haste. Então, por exemplo, quando as pessoas iam arar a terra, iam ali cuidar daquela plantação, inevitavelmente, eles iam pisar em alguns desses trigos, dessas plantações. Inevitavelmente. Hoje em dia, até com as máquinas, isso acontece. A máquina passa para ali colocar um fungicida, algum material, algum líquido, algum produto contra a praga, alguma coisa, mas aonde ela passa ali, o pneu daquele aparelho, daquela máquina, amassa aquele trigo, aquela soja, aquele plantio amassa, a cana, aquela haste. Mas se ninguém chegar ali e esmagar, ela volta. Ela volta de novo para o seu lugar. Ela não mata, aquela máquina não vai matar, mesmo que a cana ela se quebre ali. Se você não chegar ali e esmagar, não partir, ela volta. Naquele tempo de Jesus, não tinha máquina. Eram pessoas mesmo caminhando dentre a seara e produzindo ali, e cuidando ali. Então, inevitavelmente, os pés delas iam tocar em alguns desses trigos, em algum desses elementos, desses produtos, desses alimentos que estavam sendo ali cultivados. Mas se ninguém chegasse ali e esmagasse aquela cana, aquela haste que estava ali quebrada, deitada no solo, ela não morreria, ela tornaria de volta para o seu lugar e continuaria o seu processo de germinação. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Ele fala, eu vim para aqueles que não são. E para aqueles que se acham, eu vim para reduzir eles a nada. Os fariseus guardavam a lei. Eles se achavam um povo protetor das escrituras que ali tinham. E com toda essa altivez, eles não receberam Jesus. Eles não receberam Jesus. E Jesus começa a falar através dessa analogia. Eu não vim para esses. Eu vim para aqueles marginalizados, para aqueles pequeninos. E para esses, mesmo que eles estejam fracos, marginalizados, pequeninos, eu não vou esmagá-los. Eu não vou exterminá-los. Eu estou acessível a eles.
Amém? O outro elemento de analogia, de comparação, a torcida ou a tocha, era um elemento muito comum, né? Não existia iluminação elétrica, né? Eram tochas que iluminavam os locais, né? Existiam tochas que tinham pavios dentro. E Jesus fala, mesmo que esse pavio esteja fraco, eu não vou apagar. Então, gente, são elementos de comparação do cotidiano deles. Jesus está comunicando uma mensagem. Eu não vim para aqueles que se acham. Eu não vim para aqueles que se acham. Eu vim para os pequeninos, os pobres de espírito, os marginalizados, para aqueles que estão à margem. Veja bem, no tempo de Jesus existiam os fariseus, que se achavam protetores da lei e cumpridores da lei. E existia o Império Romano. E entre esses dois povos de evidência social, existiam pessoas que não se encaixavam nem num lado e nem no outro. E Jesus veio para essas pessoas. Tanto que diversas vezes Jesus provocou escândalo nos fariseus porque ele estava com essas pessoas. Então, é isso que ele está comunicando nesse verso. Eu vim para eles. É para essas pessoas que eu vim. E mais importante, Jesus ali com esse ato, ele também derruba a parede da separação. Para os judeus, só existia salvação do judeu. E a palavra diz que Jesus, ele vai para os gentios. A palavra gentios é povos, todo o restante do mundo. Então esse texto traz que Jesus, ele vai para os gentios. Ele começa a tirar essa separação. Ele começa a unir todo mundo. Ele começa a derrubar o muro da separação. Então, se existia um povo mais jogado de escanteio, seria o povo que não era judeu e nem um povo que era romano. Judeu, porque o judeu, já, como eu disse, ele só reconhecia salvação para ele mesmo, para o próprio povo dele. E os romanos, porque era o império, era a potência política, né, e bélica daquele momento. E Jesus vem na contramão de todo mundo e fala, eu não vim para eles. Eu não vim para isso. Eu vim para aqueles que estão quebrados, para aqueles que estão fracos. Amém? Então, como eu disse, os fariseus eles eram orgulhosos. Eles oravam em alta voz. Eles anunciavam as esmolas que eles faziam, as ofertas que eles davam. Eles eram duros de coração. Jesus chama eles de perversos. Jesus chama eles de raça de víboras. Né? Eles colocavam pesos demasiado no povo que eles mesmos não podiam suportar. É por isso que Jesus ele coloca outra analogia, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dois elementos também muito comum na época. Jugo era aquele ferramenta de madeira que colocava no pescoço de um boi e de outro para que manter eles juntos ali caminhando, né, enquanto eles carregavam as carroças, né? E fardo, já diz a palavra, né, era um amontoado, né, seja ele do plantio, de qualquer outra coisa que eles estavam carregando naquele carro. Então Jesus fala, o meu jugo, ele não oprime, ele não aperta. E o meu fardo, ele não é pesado, ele é leve. O que ele está querendo dizer, ele estava usando o cotidiano para dizer, e para contrariar os fariseus. Os fariseus, eles cobravam impostos excessivos. Eles protegiam as tradições de forma excessiva. Eles protegiam o sábado, como eu disse. E Jesus indaga ele, não é lícito fazer o bem no sábado? Porque Jesus dá de comer aos seus discípulos no sábado. Jesus cura um homem com uma mão atrofiada no sábado. E eles começam a criticar Jesus. Jesus fala para ele, não é lícito fazer o bem no sábado? Qual de vocês que tem o seu rebanho, os seus gados,
E se um desses gados cair num buraco, num sábado, vocês não vão lá para retirar aquele gado do buraco. Então Jesus ele começa a vir na contramão e fala assim, ó, o que vocês cobram e que vocês não fazem é excessivo, é demasiado, é injusto. E ele fala para aqueles que o aceitam, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E como eu disse, então vamos ver um pouquinho o que Jesus fala desse povo, dos fariseus. Mateus 23, a partir do versículo 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disseram a vocês. Mas não, veja bem, os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa é a descrição que Jesus dá para os fariseus. Tem outras passagens que Jesus disse que haveria mais misericórdia para Sodoma e Gomorra, que são cidades conhecidas na escritura, na história da Bíblia, cruéis, injustos, idólatras. Haveria mais misericórdia para eles do que para esse povo. Porque Sodoma e Gomorra não viram o que Jesus fez, não conseguiram ver milagres como eles viram. Jesus não andou entre eles. Então essa é a descrição que Jesus dá para esse povo. Povo duro, de coração, perverso. E prosseguindo, nós temos um outro povo, os gentios, que a Bíblia ela nos deixa perceber que era um povo marginalizado, nem judeu, nem romano, não se encaixava nem de um lado nem do outro, pequeninos. Eles eram a representação exata da cana quebrada e do pavio fraco. Abra comigo, volta um pouquinho, Mateus 11, versículo 25 ao 27. Por aquele tempo, Jesus clamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai e não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus está dizendo que o Pai ocultou essas coisas àqueles que se consideram, que são, aqueles que consideram grandes, e revelou aos pequeninos. Então, a gente explanou aqui dois povos, um que se achava até religioso, protetor da lei, e não reconheceu o Messias. E nós aqui falamos um outro povo, que aos olhos humanos era um povo pequeno, era um povo quebrado. Qual desses nós queremos ser?
Por isso que nós falamos, venha sem reserva. Não poupe nada. E não tente poupar nada. Porque a palavra dá conta para nós de dizer que Jesus, ele abate o soberbo. Jesus, ele resiste o soberbo. O altivo, o soberbo, aquele que tem um coração enrijecido, ele consegue fazer algo que não é nem para esse tempo. Nós estamos num período, até o dia do juízo, até a volta de Cristo, onde o Senhor está acessível para todo mundo. Nós estamos num tempo onde Jesus não resiste ninguém. Mas o soberbo, ele consegue atrair a resistência de Deus. Porque a palavra diz que Deus resiste o soberbo. Então veja bem, às vezes com as nossas atitudes, com as nossas posturas, nós conseguimos nos colocar num local onde Deus nos resiste. Onde no momento da história ele está acessível para nós. Por isso que ele diz, segue o exemplo de Cristo, que se esvaziou da sua glória, assumiu uma forma semelhante de um homem. Jesus desceu da sua glória, deixou toda a sua glória e veio 100% homem. E foi obediente até uma morte de cruz, é a palavra diz. Ele fala, siga o exemplo de Cristo de humilhação. Então nós podemos estar no ano aceitável do Senhor e ao mesmo tempo fazer com que o Senhor nos resista. Dependendo da nossa postura, dependendo de como nós caminhamos, de como nós nos portamos. Abra comigo em Isaías 61. É daqui que vem o nosso tema. A gente não tirou da nossa cabeça. É a palavra do profeta que diz, Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Falando sobre o Senhor Jesus. Lembra que ele recita Isaías, não essa passagem, mas a passagem do versículo 42. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Gente, o Pai ungiu a Cristo para pregar para quem? Os quebrantados. Deus não perde o tempo dele para quem está fazendo resistência. Deus não perde o tempo dele para quem está fazendo força. Deus não perde o tempo. É a palavra, gente, não sou eu quem está dizendo. Você pode estar numa postura de resistência. Só quem tem a perder é você. Deus, ele não perde tempo com isso, gente. Ele está focado para quem está quebrantado. Ele está focado em quem está acessível. Em quem está contrito. Em quem está aos pés dele. Ele falou, Marta. Jesus falou para Marta. Está muito ocupada, Marta. A tua intenção, ela é legítima. Você querer preparar algo bom para mim, legítimo. Mas está te roubando o que realmente me importa. Faça como Maria. Esteja aos pés. Esteja humilhado. O maior engano que Satanás pode plantar no nosso coração é a gente achar que nós não precisamos, dia após dia, da misericórdia do Senhor. Por isso é que a palavra diz que a misericórdia dele, ela se renova todos os dias. Porque todos os dias eu tenho que me colocar nesse lugar. Não é o Senhor, é eu vou para esse lugar. Você tem que dar o primeiro passo. Todos os dias você tem que entender, eu não sou nada. Eu não sou nada. As filosofias hoje vêm de contra a isso. Vêm fazer você se achar muito mais do que você deveria se achar diante do Senhor. Eu não estou falando para você se depreciar diante das pessoas, mas eu estou falando de você se humilhar diante de Deus, diante do Criador. Mas às vezes a gente fica adormecido com o tanto de informação que nós temos. O tanto que nós caminhamos academicamente, o tanto que nós caminhamos profissionalmente, se assim se tem essa palavra, mas você entendeu o quanto nós caminhamos politicamente, o quanto de network nós temos.
o tanto de diploma que você tem na parede, seja lá o que for, o que você possui, e tudo isso te adormece. A Bíblia diz que os cuidados desse mundo têm o poder de roubar a semente que ele planta em nosso coração. Uma das formas da semente, que é a palavra de Deus, não germinar em nosso coração, é o cuidado e a fascinação desse mundo. Está lá na palavra de Deus. A palavra, a semeadora, está lá. Então, todos os dias nós temos que nos voltar a esse lugar. Ele veio para os quebrantados. Você tem que ter esse desespero, Senhor. Eu só estou onde estou por sua causa. O Senhor só está acessível para mim porque Tu és misericordioso. Eu só estou caminhando para o céu por sua causa. Eu só acordei hoje por sua causa. Eu só estou indo trabalhar por sua causa. Eu só como por sua causa. Eu só tenho uma condução, um carro que me leva para o meu trabalho, que faz o translado por sua causa. Eu só tenho que investir por sua causa. Eu só tenho uma família por sua causa. Eu só respiro por sua causa. Eu só estou acordado mais um dia por sua causa. Nós precisamos cultivar esse lugar de desespero, esse lugar onde eu não sou nada, onde nós não somos nada. Você só deveria ativar o teu cérebro para mais um dia de trabalho, de estudo, o que for, depois desse ato, irmãos. Depois de você acordar o teu espírito nesse lugar de humilhação, nós deveríamos somente sair de casa, ativar o nosso intelecto, nosso modo de sobrevivência, nosso modo trabalhador, nosso modo estudante, nosso modo pai de família, nosso modo mãe de família, de filho, após nós acordarmos o nosso espírito a partir desse lugar de rendição. Esse mundo, esse tempo é o tempo da apostasia, da mornidão, irmãos. É um tempo da relatividade, é um tempo onde nada é absoluto, não há verdade, é um tempo onde nós estamos mornos, é um tempo onde nós estamos entrando num limbo, num curso, num transporte onde todo mundo está dentro dele e todo mundo vai no automático. E nós, como cristãos, estamos entrando nesse transporte, estamos indo junto. Acabou aquele fervor, acabou aquele desespero, acabou aquele lugar onde, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou santo como pareço ser. Eu não sou santo como eu acho que sou. Senhor, tem misericórdia de mim. E todo dia, novamente, Senhor, assim como Isaías, toque em meus lábios. Toque em mim, Senhor, de novo. Senhor, enche-me de novo. Senhor, sara-me de novo. A igreja parou de clamar, a igreja parou de ficar nesse lugar, de se colocar nesse lugar onde o Senhor faça de novo, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Não tem descanso, irmão. Enquanto Ele não vir nos buscar, não tem descanso. É clamar, é se despertar, é se jogar, é se lançar aos pés do Senhor. Porque senão, irmãos, nós vamos estar aqui, nos reunindo, e enganando a nós mesmos. Gente, essa mensagem não é uma mensagem de condenação, não. É uma mensagem de amor, de desespero. Eu estou totalmente incluso nisso. Não vamos nos enganar. Não vamos enganar de bater o cartão no domingo. Caramba, me viram lá, eu estava lá. Quando você estiver se arrumando, se tire do lugar de vitimismo. Quando você estiver ali, deixando de fazer alguma coisa para vir para a casa do Senhor, te tire desse lugar de vitimismo. Cansaço. Muita coisa para fazer. Irmãos, sai desse lugar. Sai desse lugar. Jesus é merecedor.
Isso aqui não importa, irmãos. Não importa se você fez um banquete enorme na sua casa e você se desgastou no domingo e você parou de queimar para o Senhor por causa disso. Você é Marta. Não importa se você está... Não importa, irmãos. Não se poupe diante do Senhor. Volte para o lugar de rendição. Nós ainda vamos ler vários textos aqui da palavra chamando a gente para esse lugar. Sabe por que às vezes você está esperando por um avivamento pessoal e você ainda não recebeu? Porque você ainda está nesse lugar de vitimismo. Nesse lugar onde você espera tudo acontecer. Jesus está falando, dá o primeiro passo. A palavra é vinde a mim. A palavra não é eu vou a você. Vinde é o primeiro passo. Ele vai fazer. Mas vamos sair desse lugar. Vamos entrar nesse lugar de desespero pelo Senhor. A Kátia falou aqui quando iniciou o culto. Nós cremos como igreja que é um novo tempo. Mas isso não vai acontecer se nós estivermos no mesmo lugar, sentados na mesma cadeira. Isso aqui não é só literal, é figurativo. Estou falando de estar na mesma postura. Não vai acontecer nada, irmãos. Não vai. Quem precisa somos nós, não é o Senhor. Jesus não vai fazer aquilo que é para nós fazermos, gente. Não vai fazer. Se você não mudar a chave e não se apaixonar, se desesperar por Deus como nunca antes você fez, nada vai mudar. Não tem como ser diferente. Jesus está falando, eu não vim para aqueles que querem ficar parados. Eu não vim para esses. Eu vim para aqueles desesperados por mim. Eu vim para os quebrantados, para quem tem fome. Irmãos, a gente vai ver aqui ainda. Além de, por si só, o Senhor ser merecedor de toda essa postura nossa. Isso tem um efeito bilateral. Isso também é a sobrevivência para nós. Se você caminhar com Deus, você vai perceber que não tem como você ter êxito na vida com Deus e se poupando. Não tem como. Mas dia menos dia, você vai cair. Não tem como, gente. A palavra diz que quando nós guardamos ela traz consigo perseguições e angústia. Essa é a palavra de Deus. À medida que você absorve a palavra de Deus, isso vai trazer perseguições e angústia. Ninguém tem como fugir disso. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele está falando para os discípulos deles, para os seguidores dele. Então, escuta o que eu estou te falando. Se você se poupar, mais dia menos dia, você vai cair. Eu falo por mim. Não tem como comungar as duas coisas. Não tem. Então, diz a palavra de Deus, aí 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque Ele, o Senhor, me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação. A quem? Aos cativos. E pôr em liberdade os algemados. Apregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. Será que Deus ele pode te achar nesse lugar de rendição? Será que Ele pode nos achar nesse lugar de rendição? Irmãos, quando Jesus foi explicar o reino, Ele falou sobre um homem que achou um tesouro, plantou no lugar, escondeu, melhor dizendo, no lugar, vendeu tudo que possuía, comprou aquela terra onde ele havia escondido aquele tesouro. Ele falou, ele comparou o reino de Deus como uma pérola de grande valor. Irmãos, vamos reorganizar a nossa vida. Sabe o que é adoração? A palavra adoração no seu sentido bíblico. A palavra de adoração é uma palavra no hebraico chamada pípito.
Não é uma palavra para música, não é uma palavra para louvor, embora possa conter. Louvor, música, está dentro, está contido ali na adoração, mas não é adoração. Adoração é proskunel. Adoração é você colocar Jesus no centro e reorganizar a sua vida toda em volta disso, a partir dele. Entende? É você encontrar o que está no centro, o que toma o primeiro lugar no teu coração. Primeiro pensamento. Teu primeiro pensamento. A tua maior motivação. Aquilo que desprende de você a maior energia. Então não adianta nós cantarmos, não adianta falarmos. É prática. Então o que é proskunel? É você colocar Jesus no centro. E a partir dele você organiza todas as outras coisas. Ele vai dar sentido para todas as demais coisas. É a partir dele. Não é você no centro, não é ninguém no centro e não há nada no centro. Então, todas as vezes, até vai um conselho para nós, que nós estivermos em conflito, investigue-se, vê se alguma coisa pulou para o centro. Porque tem lutas, irmãos, que o inimigo traz. Mas tem luta que nós nos colocamos. Então, investigue-se. Quando você estiver muito conturbado, e você fala, não estou entendendo. Antes de culpar o inimigo, vê se alguma coisa pulou para o centro. Porque Deus não negocia. É o teu espírito te alertando. Cara, volta aqui. Tira esse trem aí. Você está gastando mais energia nisso do que em mim. O teu coração está valorizando mais isso do que a mim. Então, reorganize. Isso é adoração. É organizar a sua vida a partir de Jesus. Ele ser o centro. Vamos ver o que Jesus disse para a igreja em Apocalipse 3,14. Jesus escreve algumas cartas para algumas igrejas. E essa carta à igreja de Laodiceia é uma carta muito interessante. Apocalipse 3,14. Para mim, essa igreja recebeu toda a herança dos fariseus, por exemplo. Toda a altivez, toda a hipocrisia, todo o orgulho, essa igreja ela continha. Você vai perceber que no texto que é uma igreja abastada, rica para aquele contexto histórico. E Jesus reprova essa igreja. Aos olhos de todo mundo, era uma igreja bem-sucedida. Sabe, aquele parâmetro estético de sucesso de um homem de Deus, de uma igreja de Deus, de um povo de Deus, de uma reunião de Deus, de um culto de Deus. Mas nas suas entranhas não tem nada de Deus. O que a palavra diz? Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus pegou alguns elementos aqui, também do cotidiano daquele povo, para explicar
para dizer, para colocar o coração dele. Essa região de Laodiceia recebia água pelo arqueduto, como se fosse uma tubulação. Todo mundo sabe o que é um arqueduto, né? Eles recebiam água de outras regiões através de um arqueduto. Quando a água chegava até Laodiceia, chegava morna, uma temperatura que era ruim para consumir, para beber. E Jesus está comparando essa igreja rica, gente, rica, abastada, está comparando aquela água. Eles entenderam a mensagem. Ó, vocês não, como aquela água que não serve para beber, não serve para consumir, não serve para nada. Não cumpre o seu papel. Vocês são como aquela água. Ele usa outra figura quando ele fala: aconselho que de mim compre ouro refinado. Existia como se fosse um banco, uma potência econômica muito grande daquele povo. Por isso que eles se sentiam ricos, abastados. E Jesus está falando para eles: o dinheiro de vocês não é nada diante de mim. Compre de mim ouro. O dinheiro que vocês têm, a riqueza que vocês possuem, quando o meu fogo tocar, ele vai consumir. Vai se reduzir a nada. Jesus fala: vestiduras brancas para te vestires. Ali também naquele povo, eles tinham uma produção textil, né? Eles tinham fábricas de roupas, assim podemos dizer. Eles tinham produções de roupa. E Jesus usa aquela figura de linguagem para ensinar: compre de mim vestiduras brancas. Eu estava falando, vocês são impuros diante de mim. Então, gente, Deus está dizendo para nós: vamos sair desse lugar de um coração duro, de dura servil, como a palavra diz, uma coluna enrijecida, que não consegue se mover para um lado nem para o outro, que não consegue sair do lugar. Abre o seu coração para mim. Estou num ano aceitável, estou no momento da história que eu estou acessível para você, mas breve eu vou voltar. Só restará a condenação. Existe uma frase que tocou meu coração, que veio ao meu coração, e eu anotei para falar para você. Você pode até não receber o tempo aceitável do Senhor, o momento onde Deus está acessível para você, mas não conseguirá se livrar do dia da vingança do nosso Deus. Lembra a palavra de Isaías? Existirá também um tempo do juízo da vingança do Senhor. Ele vem, gente. Isso não é um conto de fadas. Ele vem. Ele vem. Você crê nisso? E quando ele virá, quando ele vir, não haverá mais oportunidades. Então, não se endureça, se abra para o Senhor. Você está um ano, está no tempo aceitável do Senhor. Não seja como Laodiceia, que pense demasiadamente de si mesmo, que fica numa postura de soberba, de altivez. Mas vamos nos quebrantar, irmãos. Vamos nos quebrantar ao Senhor. Vamos nos colocar como pessoas que precisam do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Fale para o Senhor, peça ajuda. Se você tem muitas acusações na sua cabeça, se você ver montanhas na sua frente para abater, para caminhar com o Senhor, é para você que Jesus veio. É para você que Jesus veio. Se você olha para dentro de você e não se vê aceitável para o Senhor, é para você que Jesus veio. Se você pensa assim, cara, eu não consigo, o evangelho é muito difícil.
É para você que Jesus veio. Ele está falando para a gente. Eu não vou esmagar a cana quebrada. Eu não vou exterminar os pequeninos. Mas existe um porém. Você, mesmo com esse sentimento, mesmo com essa percepção de si mesmo, você pode se colocar no mesmo lugar do que um altivo. Sabe como? Quando você paralisa. A palavra é: vinde a mim, vós estáis cansados. Existe um movimento. Quando você se vê impossível para Deus, quando você, cara, eu sou um pecador, cara, tem muita coisa para vencer, cara, não presto, cara, não, minha vida não tem jeito, cara, não, é muita luta, é muito tudo. Você fala isso até mesmo para as pessoas, para si mesmo, mas você não se movimenta para Deus. Isso também é altivez. Isso também é altivez. Jesus está falando para os soberbos: se humilhe. Mas ele também está falando para os quebrantados: se movimente, vinde a mim. Se você, cara, não, eu não me vejo como altivo. Não, pelo contrário, eu sou o maior dos pecadores, mas você continua no mesmo lugar, você é altivo. Porque se você não fosse, você se movimentaria, você se desesperaria. Se você não fosse soberbo, você clamaria, você se jogaria ao Senhor. Você se descobriria, você se vulnerabilizaria ao Senhor. Você não se importaria com a sua fama, com o seu status, você não se importaria com a sua imagem. Você não se importaria, não, cara, eu sou um cara duro. Eu sou um cara, não, cara, eu sou um pai de família. Não, eu sou uma mãe de família. Não, eu sou um jovem. Não, cara. Não, eu sou um jovem diferente. Eu sou culto. Eu possuo conhecimento. Não, você é altivo. Você é altivo. Não se reserve antes de Deus. Amém. Eu sinto no meu espírito de chamar a gente para isso. Gente, vamos ser uma igreja. Não estou falando para a gente maquiar nada, não. Mas uma igreja sem reservas. Vão ser jovens livres desse lugar de altivez. Vamos ser pais, mães, filhos livres desse lugar. Gente, você vai ficar nesse lugar, Jesus vai vir. E você vai ficar. Você vai passar a eternidade longe dele. O que vai adiantar? Eu estou aqui pregando para vocês e não estou me importando de fato. E não veja isso como uma ignorância, não é. Eu não estou me importando, gente. O que você vai pensar, o quão louco eu sou, o quão as minhas palavras estão soando. Eu não estou me importando. Gente, a gente não está brincando de ser igreja. Eu também não estou dizendo que eu sou o maior de todos. Eu não estou me dizendo que eu não preciso. Pelo contrário. Eu estou servindo a vocês. Eu sou o menor. Eu estou chamando vocês para junto comigo ir para esse lugar de desespero para o Senhor. Se eu pudesse resumir essa palavra, eu falaria para a gente: vamos nos desesperar para o Senhor. Não espere. Seja a reunião que for aqui na igreja, na casa de um irmão, na casa de um amigo. Gente, seja intencional. Não sustente uma postura, gente, diante de Deus. Não sustente uma postura. Jesus não vai vir buscar o frio e nem tampouco o morno. Lembra da parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo? Muita gente só pensa nessa parábola na perspectiva do filho que saiu, na perspectiva do filho que reivindicou a sua herança antecipadamente e saiu de casa em rebeldia, em desonra aos pais.
viveu a sua vida de forma destrutiva para si mesmo, depois ele se arrepende e volta. Todo mundo concorda que o que ele fez é errado, né? Mas a perspectiva também daquele filho que ficou ali trabalhando, fazia tudo certinho, trabalhava com o pai, cuidava das coisas, não pedia nada, mas na hora que o pai recebe o filho de volta, que faz uma festa, o coração dele é revelado. Às vezes nós não temos coragem de fazer como as pessoas que estão lá fora fazem. Às vezes nós não temos coragem de se expor como outras pessoas estão se expondo, mas estamos aqui dentro, em uma postura onde eu mereço, onde eu sou isso e aquilo. Aquele filho que ficou ali cuidando das coisas do pai, ele achava que merecia alguma coisa. Ele não entendia que era por misericórdia. Se ele tinha aquele coração de não se rebelar contra o pai, de não desonrar, não é porque ele era assim. Era por graça, é por misericórdia. Então, às vezes, nós vamos passar aqui a vida toda, até Jesus vir, e chegar diante de Deus e Deus falar assim, cara, você não queimou por mim, você não gastou a sua vida por mim, seu coração sempre estava nas coisas, você batia o cartão, você dava um cheque lá, na igreja, no culto, na célula, no grupo pequeno, mas cara, você não queimou por mim. Você se acha autossuficiente. Irmãos, nossos momentos de louvores, a gente não precisaria fazer muita coisa, gente. Se nós viéssemos para esse lugar com o intuito de perseguir a presença do Senhor até encontrar. Não precisaria. Desespero. Nós não precisaria fazer vários trabalhos de massificação da palavra pregada se nós tivéssemos esse desespero. Não estou dizendo para você que a caminhada é fácil, até porque nós pregamos discipulado, acompanhamento, justamente por isso, por entender que não é fácil. Mas uma coisa só você pode resolver: desespero pelo Senhor. Desespero pelo Senhor. A pandemia veio aí e nos mostrou. Só que a gente nosso coração é tão duro que a gente já voltou ao mesmo lugar antes da pandemia. Ela mostrou pra gente que, cara, você não vai mais para lugar nenhum, você não vai fazer mais nada, exceto alguns setores. E continuou, mas com restrições. Não foi nada igual. Eu trabalhei a pandemia toda e não foi nada igual. Foi uma perturbação só. Mentalmente, um desgaste terrível. Mas a gente voltou já. Esquecemos tudo, voltamos no lugar. A gente prioriza o nosso trabalho. A gente se poupa o tempo todo para as coisas do Senhor. O tempo todo. O tempo todo a gente coloca alguma pedra, algum empecilho. Eu não estou sendo religioso aqui, irmãos, mas isso demonstra. Isso demonstra. A gente já voltou no mesmo lugar, como não, as coisas sendo mais importantes do que o Senhor. Se Jesus tirar o teu emprego hoje, o que você faz? Você enlouquece? Se Jesus tirar um filho hoje, o que você faz? Não pensa que não pode acontecer. Na minha família já aconteceu. O que você faz? Gente, a gente não tem estrutura. Vai por mim. Se você não se desesperar por Deus, você não suporta. Não é só porque Ele merece. Ele merece, ponto. Mas existe, como eu falei, a questão bilateral disso. Se você não se aprofundar, não tiver raiz, você não suporta. Se Ele não for o centro, você não suporta.
Então, a gente tem aprendido que quando o Senhor libera uma palavra, Ele está liberando poder, graça para que isso se cumpra em nós. Ele está advertindo, Ele está aconselhando. Então, todos nós, a partir de mim, precisamos nos atentar para isso. Gente, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você faz, foi Deus. Foi Deus. Então Ele é o centro. Como diz a palavra, Ele é o início e Ele é o fim. Gente, priorize Ele. Vamos priorizar. Olha o que a palavra fala em Salmo 51, 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O que agrada a Deus? O espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, o ensino de Jesus, ele é progressivo. Ele diz assim: o reino de Deus é chegado, arrepender. E para aqueles que recebem, aqueles que se arrependem, aqueles que se abatem, ele começa a avançar as casas. Ele começa a dizer: negue-se a si mesmo. Assume a tua cruz. Ele começa a dizer: o reino de Deus é como uma pérola de grande valor. O reino de Deus é como aquele homem que vende tudo e compra um terreno onde ele escondeu o tesouro. Então, primeiro, você acessa o reino de Deus por arrependimento. Mas você se mantém no reino por rendição. Quando você começa a entender essa progressão nos ensina, você vê isso. Você acessa o reino de Deus por arrependimento, por contrição, por abatimento, mas você mantém por rendição. Nós vamos ver isso aqui. O que ele falou? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Não poupe nada, como nós dizemos. Não poupe nada. Somente um coração devoto ao Senhor, somente uma raiz profunda pode suportar. Jesus, uma vez, ele falou de si mesmo que ele iria morrer. Ele usou essa analogia, de novo, da semente do trigo. Ele falou: se a semente cair no chão e não morrer, não produz nada. Mas se ela morrer, produz muitos frutos. Sabe como você se mantém no reino? Sabe como você se mantém de pé? Sabe como você se mantém firme no Senhor? Devoto, rendido, entregue. Entregue. Não há nenhuma outra forma. Esse mundo vai testar você. As tribulações dessa vida vão testar você. Virá sobre você, eu não estou jogando uma praga, é real. Virá sobre você coisas terríveis que você vai te abater. Mas você só se manterá de pé se você estiver rendido ao Senhor. Todo mundo que quis seguir o Senhor, ele falou assim: negue-se a si mesmo. Certa vez ele falou para outro discípulo assim: se você guardar a sua vida aqui, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, você vai ganhar. Ele falou para outro: se você
preferir bens, casa, pai, mãe, isso e aquilo, ao invés de mim, você vai me perder. Ele falou para o jovem rico: vende tudo que tens, doa aí para os pobres, reparte tudo e siga-me. A instrução de Jesus para caminhar com ele é sempre radical. Não é que ele é... Como é que eu posso dizer? Quando nós falamos isso, parece que soa como ele sendo alguém muito egoísta, né? Não. É porque ele sabe que se você não amá-lo de todo o coração, se você não pôr nele a sua esperança, como ele diz aqui, e os povos, né, e os gentios, todos nós aqui, ó, que hoje estamos alcançados pela palavra de Deus, esperariam nele. Se você não tiver nele a sua esperança, o seu coração, você não suporta. Não é porque ele é orgulhoso, é porque ele sabe que você não suporta. Se a sua alegria não for ele, se a sua esperança não for ele, você não suporta. Então, não é ele por si só já é merecedor. Amém? Mas é um escape para nós. É uma dádiva para nós. Porque tudo pode te faltar, irmãos. Tudo pode te faltar. Mas se ele for o centro, você permanece. Então, é uma dádiva para nós estar nesse lugar. Só que nós precisamos exercitar isso. Você entende que não é automático. Você entende que precisa de um movimento seu. Você precisa despertar o seu espírito. Você precisa despertar a si mesmo. Você precisa dizer para a minha alma, reconheça a sua dependência no Senhor. Minha alma, reconheça que você não é nada. Minha alma, reconheça a sua vulnerabilidade. Minha alma, reconheça a sua escassez, a sua pobreza, a sua nudez. Minha alma, reconheça que sem o Senhor sou pobre, cego, nu. Você precisa se exercitar nesse lugar, irmãos. Você precisa romper com esse mundo. Você precisa romper com que tudo que está à nossa volta, nos colocando nesse lugar. Você aí que entra culto, sai culto, está no mesmo lugar. Pela misericórdia do Altíssimo, se desperte agora em nome de Jesus. Você que caminha ano conosco e está no mesmo lugar, se desperte agora em nome de Jesus. Eu vim para os quebrantados. Eu vim para reduzir a nada aqueles que são. Eu vim para os abatidos. Ei, filho meu. Reis. Ei, filho meu. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vim para reduzir a nada aqueles que se dizem ser. Eu vim para os quebrantados. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ei, filho meu, escuta. Estou no período da história acessível a você. Mas breve voltarei. Breve voltarei. A minha alma tem prazer em você. Mas reconheça a sua nudez. Reconheça a sua pequenez. Reconheça o seu lugar. Aprenda de mim, que me esvaziei de minha própria glória. Eu sinto dizer isso aqui, irmãos. Para alguns aqui. Você não sabe o dia nem a hora. Você não sabe. Vamos lá. O que está faltando para você? Se quebrantar diante do Senhor. Eu, de fato, não vim aqui cumprir uma agenda, irmãos. Eu não vim aqui impressionar você. Vocês não sabem o quanto
doloroso germinar, gestar uma pregação. Então eu não vim aqui impressionar você. Talvez essa seja a sua última chance. Não vale a pena fazer força contra o Senhor. Não vale a pena ter uma coluna enrijecida. A palavra do Senhor diz em Oséias 5,15. Irei, olha o que o Senhor está dizendo, ó, eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Olha o que o Senhor está dizendo para o povo de Israel e para nós nessa noite. Eu irei, eu permanecerei no meu lugar, até que eu e você se reconheça culpado. E busque a minha face. Olha essa palavra, busquem, ao verbo, ação, movimento. Busquem. É para você que está no mesmo lugar? É para quem busca. Estando eles angustiados, ó, angustiam-se. Ficam perplexos, irmão. Irmão, eu não estou dizendo que você vai chegar no seu quarto. Eu não estou dizendo que você vai chegar aqui no culto e você já vai sentir no teu espírito um quebrantamento. Isso não é real. Às vezes isso acontece, mas não é real. Você tem que se colocar, é movimento. Você tem que dizer para você mesmo, eu não sou nada. Eu preciso de ti, Senhor. Senhor, eu em mim mesmo, eu coloco tudo, a qualquer momento, a todo instante, dia após dia, eu coloco tudo na tua frente. Senhor, mas eu não quero isso. Senhor, eu quero te honrar acima de todo mundo, de todas as coisas. Senhor, me ajuda. Senhor, toque em mim de novo. Senhor, enche-me de novo. Senhor, me faça me ver nu, me faça me ver quem realmente sou. É movimento, irmão. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Olha o que o povo vai dizer. É esse povo que o Senhor está acessível. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Enquanto eu e você não nos reconhecemos nesse lugar, irmãos, ele não se volta para nós. Ele não se volta para nós. Às vezes a gente como às vezes líderes, ou como irmão em Cristo, como alguém que está aqui para servir, alguém que está aqui para amar você, alguém que está aqui para andar lado a lado contigo. Às vezes a gente não sabe mais o que fazer. Mas a palavra de Deus ela é suficiente, irmãos. Vamos enxergá-la dessa forma. Por favor, quando chegar na sua casa, na segunda-feira, irmãos, amanhã, na terça, melhor, na quarta-feira, que é metade da semana, já deu para esquecer muita coisa. Irmãos, lembra da minha palavra. Mesmo que você esteja atarefado, cheio de conflitos na cabeça, assim, não, eu preciso ir naquele lugar. Eu preciso me colocar, é movimento. Eu me colocar nesse lugar de total rendição, de desespero pelo Senhor. Desespero pelo Senhor. Jovens, em nome de Jesus, queime pelo Senhor. Queime pelo Senhor. Não espere passar o tempo, queime pelo Senhor. Vocês não podem acrescentar um povo do que você quer. Vocês não podem, jovens, vocês não podem ter a certeza que vai acontecer. Vocês podem até planejar, mas vocês não podem afirmar que vai acontecer. Meus irmãos mais velhos, que muitos aqui me consideram até mesmo como filho, vamos junto, queime pelo Senhor. Queime pelo Senhor. Esqueça um pouco os seus problemas, adversidades, porque quando você queimar pelo Senhor,
a presença dele vai vir. E ela é suficiente para preencher todas as lacunas, resolver todos os problemas dos seus lares. Tira a preocupação de Marta, de resolver todos os problemas dos seus lares. Você que é chefe de família, você que é uma mãe de família, se volte para o Senhor, esqueça um pouco, não está sobre as suas mãos. Queime pelo Senhor, estabeleça na sua casa a presença do Senhor, esse lugar. Deixe os seus filhos verem o seu desespero pela presença do Senhor. Deixe eles verem você orando, você se desesperando, você tirando as suas reservas, você tirando toda a maquiagem, você não se poupando para o Senhor. Que isso vai resolver o problema da sua casa. Isso vai resolver o problema da sua casa. Queime pelo Senhor. Queime pelo Senhor. Se a gente ficar nesse lugar de mornidão, nós seremos vomitados pelo Senhor. E nós precisamos nos estimular uns aos outros. Gente, não faça nada sem propósito. Né? Como o Davi fez aqui, reuniu a galera para comer uma pipoca e depois ele chamou. E aí, galera? O filme tem uma conotação boa. O filme tem uma mensagem. Gente, se estimulem. Corrijam as rotas uns dos outros. Mas vamos queimar pelo Senhor. Eu quero ver vocês. Eu quero nos ver nesse lugar, gente. Às vezes nós escondemos até no lugar da nossa personalidade. Às vezes não, é minha personalidade, mas, cara, é excessivo. É excessivo. Gente, desconstrua. Ele merece. Ele merece. Eu queria aqui citar nomes com esse amor no coração, de falar, vamos, se queime para o Senhor, mas eu não vou fazer porque eu não quero constranger você. Mas se eu pudesse dar um último conselho para nós nessa noite, mas, gente, vamos. Gente, é sobrevivência para nós mesmos. É sobrevivência. A gente não vai suportar as aflições desse mundo se a gente se poupar, se a gente não deixar tudo no altar do Senhor, se a gente não queimar tudo no altar do Senhor, se a gente não colocar nossa vida como um incenso que queima dia e noite para o Senhor. Ele está dizendo, negue-se a si mesmo dia após dia. Não é uma vez, não é no domingo, não é na célula, não é no grupo que é dia após dia, dia após dia. Gente, todo momento tem alguma coisa querendo pular para esse centro. Todo momento, gente. Todo momento tem alguma coisa querendo dar um salto. E essas coisas não são imparciais. Elas são totalmente ativas. Você dá uma brecha, ela pula. Gente, movimente-se. É dia após dia. Está indo para o trabalho, vai orando em línguas. Vai orando em línguas. Está indo para a faculdade, vai orando em línguas. Vai orando em línguas, gente. Vamos embora, vamos caminhar, vamos queimar pelo Senhor. Vamos queimar pelo Senhor. Em nome de Jesus. Vamos estabelecer nossas casas, gente. Às vezes a gente fica esperando muita coisa acontecer. Nossa, gente, quando meu filho se converter, caramba, a minha casa vai ser um retrato do céu. Irmão, não coloca nas coisas aquilo que só o Senhor pode fazer. Expectativa nas coisas. A tua casa vai ser um céu, um espaço do céu, uma representatividade do céu. Quando você for para o joelho, irmão. Quando você for para o joelho, não coloque expectativa em pessoas e em coisas. Estabeleça na sua casa, irmão. Quando meu marido, quando ele entender que ele é o homem da casa, irmão, acabou. A gente saqueia o inferno. Irmão, esquece. Esquece seu marido, meu irmão. Vá para Deus, irmão. Vá lá você, irmão. Deixa Deus te chamar de louco. Filho, teu marido. Para Deus. Eu tenho certeza que quando a presença vir, manifesta, ela resolve tudo.
Então, às vezes, a gente fica perdendo tempo falando com o outro, botando expectativas, nutrindo esperanças. Quando isso. Irmão, enquanto você faz, né? Enquanto você espera, você se movimenta para o Senhor. Seja você o protagonista. Seja você. Sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, irmãos? Não é porque ele não pecou, porque ele pecou e todos nós sabemos. Pecou feio, gente. Pecou feio. É porque ele se colocava no lugar de vítima. E falava: Senhor, foi eu. Eu pequei contra o Senhor. Foi eu. Me castiga, Senhor. Eu sou culpado. Eu sou responsável pela minha casa. Irmãos, vamos assumir o protagonismo. Vamos assumir, irmãos. Enquanto nós fazemos, esperamos, vamos queimar para o Senhor. Vamos ler o último texto. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 ao 26. Diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Então, gente, pudesse compilar essa mensagem. O ano aceitável do Senhor. Período, o tempo estabelecido, onde Deus está acessível para nós. Ainda, eu diria para você, se desespere pelo Senhor. Sem reservas. Queime para o Senhor. É muito doloroso a gente ver os dias se passando e a gente queimando as oportunidades. Queimando as oportunidades. Vamos lá, irmãos. Vamos juntos. Peça ajuda. Vamos caminhar juntos. Mas vamos queimar pelo Senhor. Esse mundo está pronto para te sucumbir. Esse mundo está pronto para pegar os rasos. Aqueles que não são profundos. Esse mundo está pronto para pegar a semente. Esse mundo está prontinho para isso. Quando você sair daqui, muito provavelmente, onde nós podemos ser tentados. Não precisa nem esperar a segunda-feira para isso. Mas se você estiver queimando pelo Senhor, eu tenho certeza que você passa. Com Ele, irmãos, pode vir fogo, fornalha ardente. Pode vir o que vier, irmão, a fome, como Paulo disse, né? Com Ele eu posso todas as coisas. Posso passar por nudez, posso passar por fome, por alegria, por escassez. Posso estar suprido, mas com Ele eu posso todas as coisas. Agora, sem Ele, nada.